Paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade às nossas aulas de grego, se não me engano, essa aqui vai ser a aula 7. O mesmo cenário que nós terminamos, tá? Na aula passada nós aprendemos essas letras, um pouco de alguns verbos, 2 verbos, certo? Então vamos continuar. Continuando, nós temos João 1. João 1. Vamos lá. Vamos aos poucos. João 1, ele é composto de 3 partes, ok? Isso é uma preposição. Tá certo? Ok. Vamos lá. Em princípio, tá? Em princípio. Vamos lá. Desculpa aí, irmãos. Acabou tapando. Em princípio. Aqui, vamos lá. Era a palavra aqui, ok. Em princípio era a palavra, ok. Vamos com calma. Primeiro ponto que é interessante é que os irmãos estejam se deparando com as letras e possam estar escrevendo. Essa aqui é a parte A do versículo. Então escrevam essas letras que vocês estão vendo. Epsilon, ni e uma aspiração. Isso aqui é uma preposição, ok? O alfa com uma aspiração. Isso aqui é uma aspiração. O rho, isso aqui não é um P, isso aqui é um R. Agora, isso aqui é um X meio tortinho. Tá? Um X meio tortinho. Vamos lá. O eta, um acento em cima do eta, tá? Esse aqui é um acento. E embaixo, isso aqui embaixo, ele aparece por conta dessa preposição aqui, tá? Coisas futuras, apenas explicando. Então aqui eu tenho o seguinte, essa letra corresponde ao A, essa corresponde ao R, essa aqui corresponde ao CH e essa aqui corresponde ao E, mas olha o acento, então é um E assim, tá? Eu tenho ar, re com um E fechado, ok? Ar, re, porque essa letra aqui, ela é um CH, mas tem som de re, tá? Então, a re, ok. Vamos lá. Vamos lá. Aqui se traduz por... Vão embaixo. Espera aí que eu vou pôr em verde. Aqui na primeira coluna vocês têm o texto grego. Na segunda você tem a tradução. E na terceira eu vou pôr a pronúncia. Vou pegar a caneta preta, verde. Vamos lá. Lembrando que esse aqui é fechado, viu? Aqui.
Porque and esse aqui logos. Ok, vamos lá. O que eu tenho aqui, irmãos? Eu tenho o seguinte. In. Eu espero que esteja dando para os irmãos verem. In, que significa em. Arre, princípio. En. Veja que a pronúncia é quase igual. Mas são diferentes, ok? Isso aqui é um verbo, isso é uma preposição, são diferentes. E a pronúncia é diferente porque esse aqui é mais aberto e esse é fechado. Essa letra aqui, vou puxar ela aqui para baixo, ela tem uma aspiração. Só que essa aspiração, ela não é uma aspiração comum, como na palavra arre. Nós sabemos que a palavra arre tem uma aspiração, e essa aspiraçãozinha aqui que ela tem aqui, ela é uma aspiração comum. Então, ela não muda, não altera o som da palavra. É uma aspiração normal, ok? Já essa aspiração aqui, ela altera o som da palavra. Então, essa aspiração vai fazer um som de R. Então, eu vou pôr o H e eu vou pôr o O com acento. Por quê? Porque esse aqui é o Ômicron. Então, eu tenho um som aberto. Ômicron. Com o H que sai daqui, tá? Então, eu tenho Ró. Certo? En arri. En Ró. Logos. Então, é o que está escrito aqui. E em cima, em princípio, era a palavra. Ok? Muito importante. Essa é a parte A do texto. A parte A do texto. Bem, a essa altura, os irmãos já precisam estar escrevendo as letras. Certo? Isso é muito importante. Vão exercitando. Essa é a parte A. Agora nós podemos ir para a parte B do texto. Vou pausar para poder escrever. Voltando, nós temos aqui é uma conjunção aditiva. Ela adiciona ideias. Então eu quero dizer, hoje eu fui na feira e comprei açúcar e feijão. Então esse e ele é uma adição. Eu estou dando mais informações. É a função desse cai, ok? Uma conjunção aditiva. Então e a palavra, ok? O que acontece aqui? Esse verbo, ele tem duas formas, e isso ajuda na nossa conjugação. Na nossa flexão, nós temos, deixa eu subir aqui, nós temos assim, primeira pessoa do singular, segunda, terceira pessoa do singular. E eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Esse verbo, que é o verbo ser no passado, conjugado na primeira pessoa do singular, ele é en. Conjugado na terceira pessoa do singular, ele é o mesmo. Ele não muda. Então, dizer eu era, primeira pessoa do singular, ou ele estava, ou ele era, eles são da mesma forma, ok? E isso ajuda, porque assim a gente não tem que ficar decorando mais coisas, ok? Ok. Então, vamos lá. Estava. Isso aqui é uma preposição e esse é um artigo. Então, o que eu tenho aqui? Estava em direção, seria a tradução, em
direção a Deus. Agora, em verde, eu vou pôr a pronúncia. Vamos lá. Pera, eu tava escrevendo em grego. Ton. Aí, novamente, escrevendo em grego, irmãos. Desculpa aí. Ton. Bom. Em verdinho, os irmãos podem ver aí. Então, vamos lá. Ok? Então vamos lá. Eu tenho a parte B de João 1. Kai logos en. Então eu tenho aqui. Vamos lá. Aqui em cima. Kai logos en. Proston teon. O que eu tenho aqui? E a palavra estava em direção. Uma outra possível tradução para essa preposição aqui seria junto. Ou eu poderia dizer com. Então, em direção a Deus. Uma segunda tradução, com Deus. Com Deus. Ou em direção a Deus. Um detalhe importante que os irmãos precisam se atentar é para a seguinte questão. No grego, para que as palavras se relacionem, e isso é muito importante na exegese, no estudo da palavra de Deus, para que as palavras se relacionem, elas precisam estar nas mesmas terminações. Então perceba essa terminação aqui, olha. Por que é isso? O que é isso? Essas terminações são iguais. Por quê? Porque eu estou relacionando essas duas palavras. Dessa forma, como eu as relaciono, eu estou mostrando que eu estou fazendo, eu coloco elas na mesma terminação para mostrar que eu estou relacionando elas, tá? Isso aqui é um artigo e isso é um substantivo. Ocorre da mesma forma aqui. Certo? Eu tenho um artigo do caso nominativo com a terminação do caso nominativo. Então, quando eu uso ro aqui em cima, quando eu uso esse aqui, a próxima palavra vai terminar em os, conforme a gente vê aqui. Certo? Então, por exemplo, se eu fosse escrever, imagine o seguinte. Mas por que eu faço isso? Porque eu estou relacionando as palavras. Então, por exemplo, imagine que eu trocasse esse tom por um ró. Então, eu tenho um ró. Só que aí a próxima palavra não poderia ser teon. Teria que ser teos. Por quê? Para que eu possa relacionar as duas, eu preciso ter uma concordância. Certo?
Então, novamente, voltando. En archi en hologos, kai hologos en proston theon. Ou seja, em princípio era a palavra e a palavra estava em direção a Deus. Vamos para a parte C do versículo, que ela já está ali, pronta, em vermelho. Só está faltando uma palavra. Pronto. Kai theos en ho logos. É a parte C, tá? Aqui eu vou por aqui. C. Parte C. Ok? Kai theos en ho logos. Eu já fiz vídeos explicando esse uso da palavra aqui, theos, sem o artigo, viu? Ela não tem um artigo antes, eu já fiz vídeo explicando isso. No nosso caso é para aprender a estrutura do grego, eu não vou comentar sobre isso, ok? Eu já fiz vídeos explicando isso. Eu só quero que os irmãos entendam que quando uma palavra ela aparece sem um artigo antes, não tem artigo, ela pode, isso não é uma regra, ela pode ser indefinida, tá? Pode ser indefinida. Não significa que ela será indefinida, ok? Vamos lá. Kai theos en ho logos. Literalmente eu tenho e Deus era a palavra. A pronúncia seria esse aqui, os irmãos já conhecem. Kai theos en ho logos. Pronto? Então, o que eu tenho aqui? E Deus era a palavra. Eu tenho isso. Porém, esse theos aqui, ele está numa função de predicativo, tá? Novamente, eu não quero assustar os irmãos com coisas mais avançadas, mas ele está numa função de predicativo e ele está, então, predicado nominal. Isso é muito importante, porque ele não é um adjetivo, ok? Não é. Ele é um predicado nominal. Isto é, o que eu quero dizer com isso? Theos não significa divino em seu uso adjetivo. Não. Ele é um predicado nominal. Portanto, ele está como Deus, ok? Algumas gramáticas colocam como theos divino, mas colocam divino para demonstrar a natureza do logos, que nós sabemos que é a palavra, que é Jesus. Então, para demonstrar que Jesus tem os atributos e a natureza de Deus, eles acabam traduzindo por divino, tá? Mas o jeito certo é Deus, ok? Porque a gente tem palavras próprias para expressar o divino, divindade, deidade, tem palavras próprias para isso. Agora, theos é Deus, ok? E Deus era, novamente, esse verbo aqui, ele é muito importante, tá? Então, portanto, ele aparece 3 vezes nesse texto, tá? As coisas que aparecem em cima dele, que inclusive estão até em verdinho aqui em cima, isso aqui e isso aqui, vamos lá. O primeiro
Aonde eu tenho a setinha aqui apontando, é uma aspiração. Vamos lá, isso aqui é uma aspiração. Já foi explicado que essa é uma aspiração fraca. Ela não tem poder algum sobre a palavra. O que vem em cima é um acento, fazendo com que a palavra seja pronunciada de maneira fechada. Então eu tenho E, e esse aqui é o N. Não confunda, isso aqui não é um V, tá? Isso aqui é um N. N. Então, novamente, como que ficaria? Retornando aqui para os irmãos darem uma olhada. Então é assim. En archi en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Em princípio era a palavra, e a palavra estava em direção a Deus, e Deus era a palavra. Porém, nós temos aqui mais uma questão. Palavras na construção gramatical que nós podemos ver em vermelhinho, como por exemplo, não, pera, pro, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui ok, perfeito. A construção gramatical desse texto, ela me coloca assim, profeta és tu. Mas a qualidade, então, olha que interessante, eu tenho um verbo aqui, o verbo ser, que vai me mostrar uma qualidade, que ele me aponta para uma qualidade. Novamente, profeta está aqui no caso nominativo, tá? Então ele está agindo como um substantivo, porém ele vai ser uma qualidade do tu. Eu tenho um verbo no meio, que é o verbo ser. És. Então, o que ele é? Tu és. Então, o que ele é? Profeta. Ok. Mas a construção desse texto é profeta és tu. Por quê? Porque no grego a gente coloca a qualidade antes, conforme a gente pode ver aqui em cima. Theos en hologos. Deus era a palavra. Profeta, profetes, eis si. Profeta és tu. Numa tradução, na tradução nós vamos ver o seguinte. Tu és profeta. Tu és profeta. Por quê? Porque o que está sendo qualificado? O si, o tu. Mas o que ele é? Profeta. Então vai ficar, como a qualidade vem antes, então vai ficar tu és profeta, tá? Para ser melhor, imagine o seguinte. Imagina se eu escrevesse assim. O que está escrito aqui? Blue car. Está escrito azul, carro. Porém, a gente fala carro azul, mas está escrito azul carro, mas se fala carro azul, tá? Desta forma, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Sabendo disso, qual é a tradução correta para kai theos en hologos? Se você respondeu e a palavra era
Deus, se você respondeu isso, por quê? Porque você vai inverter, você vai pegar essa parte aqui e vai passar para trás, e você vai pegar essa aqui e vai passar para frente, por quê? Porque essa aqui está qualificando esta. Então eu tenho e a palavra era Deus. Então, se você respondeu isso, você está correto e passou no teste desta aula. Fiquem com a paz do Senhor.